Olá, você que acompanha a TV Informe, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já estamos no ar com mais um Informe Blumenau Entrevista nesta segunda-feira, dia 23 de maio de 2022, ao vivo, nesse espaço que pretende dar visibilidade a todos aqueles que se colocam para serem protagonistas no processo eleitoral deste ano. Um deles está aqui com a gente, é o deputado estadual mais votado de 2018, Ricardo Alba, que hoje é pré-candidato a deputado federal. Essa entrevista estava originalmente marcada para segunda-feira passada, mas tivemos que adiar por um motivo mais que nobre. Afinal, nasceu a pequena do Ricardo Alba na última segunda-feira. Papai, parabéns, né? Tudo Obrigado, bem com a moça? Tudo certo. Obrigado, Alexandre. Obrigado pelo espaço para que a gente possa conversar um pouco, mostrar o que a gente está fazendo na vida política e na vida particular também. A minha filhota nasceu e nos pegou um pouquinho de surpresa, porque a cesárea dela estava marcada para quinta-feira, ela resolveu vir na segunda passada. Hoje dá uma semana aí alegrando as nossas vidas, a Maria Clara, uma linda, fiz a certidão de nascimento dela hoje, Maria Clara com a Alba, então é uma felicidade nas nossas vidas, não só na minha, na vida da minha esposa Janaína também, né? Mas de toda a família, acaba alegrando e dando um raio de luz, né, de vida para todos nós. Fico muito feliz. E eu não sabia, você já é pai, né? Eu não sabia que é um amor incondicional. É Sim, algo que legal. vai crescendo a cada dia e que só pelo fato de estar um pouco ausente já dá saudade, já quer estar presente. Ser pai é bom demais. É muito legal, parabéns a você, parabéns a tua esposa Janaína, nome lindo, Maria Clara, muito bacana, que tenha saúde, né, e felicidade, é isso que a gente sempre torce. Você que está acompanhando o programa com a gente, participe, comente de forma civilizada, faça o seu questionamento para o deputado, que à medida do possível a gente vai colocando aqui. Deputado, vamos lá, eu me lembro quando originalmente eu comecei a conhecer o Ricardo Alba naquelas manifestações de 2015, 2016, pelo impeachment, contra a corrupção, por mudanças na política, por uma novidade, fato novo na política. Depois você foi ser candidato a vereador pelo PP, que é um dos partidos também no centro da Lava Jato, do Mensalão, é um dos partidos centrais na questão do Centrão. Foi um vereador bem votado, depois foi para o PSL do presidente Bolsonaro e de Luciano Bivar, o presidente Bolsonaro que se apresentava como novo, mas era um presidente de 7 mandatos como deputado federal, o senhor foi eleito mais votado, uma votação espetacular em 2018, e agora o senhor está no União Brasil, que é a fusão do PSL e do DEM, que é o partido onde tem, né, o maior tempo eleitoral e também os maiores recursos do fundo eleitoral. O que mudou? Quem mudou? Aquela coisa de hostilizar a política tradicional que o senhor tinha lá atrás mudou? O senhor foi amadurecendo? Como é que é esse processo? Alexandre, o amadurecimento político é algo natural, né? Claro que hoje, mesmo mantendo os mesmos princípios, mesmo mantendo as mesmas mãos limpas, né? Mesmo tendo as minhas convicções mantidas e os meus ideais, eu amadureci politicamente. Né? Não é o mesmo Ricardo Alba lá de 2015, das manifestações, embora os princípios, a moral, a ética seja a mesma, mas há um amadurecimento político. Ao viver a política do dia a dia, a gente acaba convivendo com os diferentes e o próprio meio político te faz amadurecer muito. A própria Assembleia Legislativa é uma casa de um amadurecimento político muito grande. Lá tem deputados de 5, 6, 7 mandatos, ex-prefeitos, ex-deputados federais, gente que já viu passar inúmeros governos estaduais, e isso acaba sendo uma escola política para um deputado novato como eu, que veio de uma Câmara de Vereadores. Então houve um amadurecimento político muito grande da minha parte, e em relação a partidos políticos que você mencionava, o partido político não é um fim em si mesmo. Eu não me pauto e não pauto a trajetória política da minha vida através de partidos políticos. O partido político é um meio para que a gente possa chegar a um cargo eletivo, porque a lei exige que seja assim. A lei te obriga a estar vinculado a um partido político para ser vereador, ou prefeito, ou deputado estadual ou federal, né? Eu digo e repito aqui para os teus ouvintes que o dia que tiver candidatura avulsa
sem precisar estar filiado num partido político, eu sou o primeiro da lista. Porque os partidos perderam a identidade partidária, perderam os ideais. Partidos todos, de A a Z, todos, tem gente boa e gente ruim dentro. Eu procurei me afastar do que há de ruim, me aproximei da política boa, da política de resultado, da política de princípios e procuro fazer essa política esteja onde eu estiver. Né? Seja como vereador, tive um mandato bem avaliado na Câmara de Vereadores, projeto Empresa Amiga da Escola, enfim, várias ações que nós fizemos que repercutiu muito aqui no município de Blumenau e que nos levou a uma projeção regional muito grande. A gente ficou conhecido regionalmente. É claro, foram vários fatores que nos levaram a fazer uma votação de 62 mil votos, acima das nossas expectativas, mas a gente tinha uma expectativa de eleição. Nós imaginávamos ali 45 mil votos, o que já dava para se eleger e sobrava, mas é claro, não imaginávamos ser o deputado mais votado de Santa Catarina, um vereador de meio mandato. Mas a gente mantém-se fiel aos princípios. E isso é fundamental, não a partidos políticos, né? Partido é um meio para que a gente possa chegar no cargo eletivo e fazer o melhor para a população, seja qual partido for. É claro que pelos meus ideais e princípios, eu não me identifico com partidos de esquerda, né? Eu tenho uma visão cristã, conservadora, patriota, cívica, de direita. Então eu procuro me alinhar partidariamente aos partidos que tenham esse viés. Embora sempre tenha um ou outro dentro do partido que tem um viés, tem ramos dentro do partido. Sim, né? Sim. Isso é até salutar que tenha, porque é o debate de ideias. Né? E aqui eu não estou fazendo julgamento de mérito se ideologia A ou B ou C é melhor que a outra, estou falando que eu tenho esse viés. Né? Eu tenho um viés conservador, família, cristão, e eu carrego esses princípios comigo aonde eu estiver, esteja no partido que eu estiver. Fui candidato a vereador pelo PP, tive uma votação expressiva, defendi a família, defendi a sociedade blumenauense na Câmara de Vereadores, né? Batemos de frente contra algumas pautas que feriam a família, por exemplo, no município de Blumenau, como a ideologia de gênero. Batemos firme contra isso daí e retiramos isso do Plano Municipal de Educação. E da mesma forma na Assembleia Legislativa, nós carregamos essas bandeiras, esses princípios, que não são princípios partidários, são meus. Eu carrego, é a minha formação, são os meus valores. Então, independente de partido, eu sempre os levarei aonde eu estiver. Mas, além disso, a política não é só isso. A política é realização. Realização para as pessoas que estão nos assistindo. E eu tenho um mandato realizador. Você mesmo noticiou há um tempo atrás, acho que não faz um mês. Só espera um pouquinho, eu já te pergunto sobre isso. Tá aqui, é a terceira pergunta. Então, tá. Então, tem que dar um cortezinho aqui, deixa eu cumprimentar todo mundo. O Paulo Renato Maia está aqui, boa noite. O Ramides Pesade, boa noite, agradecendo a uma emenda que o senhor liberou para a escola dele. Qual é a escola mesmo? É a... Aqui está aqui. Lá da velha... Conselheiro Mafra, da Velha Grande. Ramides aqui também com a gente. Professor Ramides. Professor Ramides. O Dirley Paz nos cumprimentando, falando do seu empenho em liberar emenda. Isso. A Isabelle Roça. A Edna Silveira, um beijo, Edna, acompanhando a gente aqui. A Grazi Dias cumprimentando o deputado. O Jefferson dizendo que precisamos de representantes como Alba na Câmara dos Deputados. Ou seja, muita gente nos assistindo e eu convido vocês a continuarem a participar. Obrigado. Deputado, eu já pergunto sobre ali. Eu falei do mandato mais realizador, foi que é o que o deputado fala, mas eu quero ainda seguir na linha da minha primeira pergunta. O Democratas tem, e eu não faço juízo de valor, mas o Democratas o partido que tem direito ao maior recurso do fundo eleitoral. Eu tenho uma posição que eu defendo o fundo eleitoral. Na minha posição, a gente precisa questionar talvez os valores, o excesso, né? Mas enfim, tem muita gente que, o fundo eleitoral eu sou contra. O senhor vai usar o fundo eleitoral? Bom, eu sou da mesma opinião que você. O que tem que ser debatido é o excesso do fundo eleitoral, os 3,4 bilhões de uso do fundo eleitoral. Mas eu não demonizo a utilização do fundo, tanto que o utilizei na eleição municipal, eu utilizei 90 mil reais. Você acha que 90 mil reais numa campanha para prefeito é muito? Foi esse o valor que eu utilizei. O fundo eleitoral não é o demônio por si só, né? A má utilização do fundo é que deve ser combatida. E é nessa pauta
que a gente tem que bater de frente, né? Então, esse assunto, ele tem que ser melhor debatido pelo Congresso Nacional em termos de redução, porque o Brasil não precisa gastar 4 bilhões para financiamento público de campanha. Agora, se utilizado de forma módica, é um recurso que viabiliza campanhas de lideranças comunitárias que não equilibra, que não tem como viabilizar a sua campanha. Porque é fácil você falar para um grande empresário, para um banqueiro ser candidato a governador. É fácil. Ele consegue rodar o estado inteiro, ele tem jatinho, ele tem estrutura financeira. Agora vai falar para um líder comunitário que ele tem que ser candidato a governador. Ou para uma liderança de uma classe social mais baixa. Então, o excesso deve ser combatido, né? O excesso. Então, a gente não pode demonizar esse sistema híbrido que está aí. Ele pode ser aperfeiçoado, com certeza, e é através dessa pauta que eu quero... esse é um dos assuntos, melhor dizendo, que eu quero debater no Congresso Nacional. E precisamos. A Grazi Dias, precisamos que você seja o nosso representante federal, o nosso Marco Antônio André, comandante do Resende Preto, me cumprimentando, meu amigo Marco antagônico, Antônio. Deputado Alba. Tem alguma desconfiança das urnas eletrônicas que estão aí há tantas eleições? Torço por ti, Alba. Precisamos desconfiança em Brasília. Eu tenho certeza que é uma torcida do Marco, como todo mundo que é de Blumenau, fica torcendo quanto maior número de representantes de Blumenau é melhor. Pegando o gancho, eu não ia fazer essa pergunta agora. Urna eletrônica, tem desconfiança? Tenho desconfiança. Qual é a sua desconfiança? A minha desconfiança não é a ligação dela com a internet, porque ela não é ligada na internet, mas ela pode ser programada e vários técnicos, não é minha opinião, eu já me aprofundei sobre o assunto, vários técnicos em informática, inclusive técnicos das Forças Armadas, sugeriram mudanças recentemente para o sistema eleitoral, mudanças sugeridas ao próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então há uma desconfiança muito grande em relação às urnas eletrônicas que devem ter a apuração não em sala secreta, mas em ambiente aberto, né, que deve ter acesso amplo e restrito e democrático, não só alguns ministros do Supremo, né? Inclusive, o ministro que preside a Suprema Corte falou em tom jocoso, em tom de brincadeira, mas falou que eleição não se ganha, se toma. Ou seja, um ministro que preside o Tribunal Superior Eleitoral falar isso daí, isso gera desconfiança. Então, eu tenho realmente um pé atrás em relação a isso, não 100% sem confiança, mas eu acho que pode ser um sistema muito mais aprimorado para a segurança da democracia brasileira. O deputado, a responsabilidade aumenta muito porque a mamãe Jana está dizendo, fala para o Alba que a Maria Clara está aqui assistindo o papai dela. Olha só, a audiência mais que qualificada. Mais que qualificada, minha filhota. 7 dias hoje. Oh, coisa boa. O Ronaldo e o Júlio falam a mesma coisa. O senhor não foi sempre eleito pela urna eletrônica. O doutor Ronaldo também, urna eletrônica é confiável. A Alba trabalhou em várias eleições como oficial. Vamos virar essa página. Bom, vamos seguir. Isso aqui é a posição do deputado. Segue o baile. Vamos lá agora. O senhor se apresenta como o deputado estadual que mais trouxe recursos para Blumenau. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Não só para Blumenau, mas para todo o Médio Vale do Itajaí. E isso não é opinião, isso é matemática, é somar. Né? Se somar os convênios que nós trouxemos e as emendas, né, gostem ou não de mim, do meu perfil político, vão ver que eu fui o deputado que mais trouxe recursos para o Médio Vale. Eu trouxe centro de tudo que a cidade pediu. Eu trouxe centro de eventos, 28 milhões, anunciado em setembro de 2019, lá na CIB, estava se cobrindo. Eu trouxe o balizamento e o cercamento do aeroporto, 4 milhões, o aeroporto Quero-Quero. Eu trouxe ambulância para o SAMU, eu trouxe ambulância para o bombeiro. Eu fiz o Estado pagar uma dívida antiga de 2017 com o Hospital Santo Antônio, 3 milhões. Fui lá, puxei a orelha do governador e fiz ele pagar. Fiz um convênio, porque não tinha convênio com Santa Isabel. Através de uma lei reconhecendo Blumenau como a capital catarinense dos transplantes, a gente criou um convênio para o Hospital Santa Isabel, 13 milhões por ano, não recebia nada. O Hospital Santa Isabel passou a receber 13 milhões por ano, através de uma ação nossa. Vai somando, 28 mais 4 mais 13. Eu sou jornalista não é bom de somar as coisas. Não só isso, nós na Renal Vida agora, que teve a sua nova sede inaugurada no final de abril, nós levamos o secretário André Mota visitar a obra.
Nós levamos o Tarcísio para Florianópolis, o diretor da Renal Vida. Nós aproximamos a entidade, mostramos a importância dela para o governo do estado. Conseguimos viabilizar 6.650.000. Trouxemos policiamento, ou seja, a gente fez tudo o que a cidade historicamente pedia e que os deputados anteriores não faziam. Modéstia à parte, eu fiz. Trouxe todos esses convênios e não só de convênio, fui o deputado que individualmente, através de emendas individuais, que mais destinou recursos para a cidade. Várias escolas foram beneficiadas. Atendi, por exemplo, vários pedidos do vereador Gilson, vocacionado à educação. Vários segmentos esportivos foram beneficiados, atendendo pedidos do vereador Egídio, ligado ao esporte. Destinei emenda também, atendendo o pedido do vereador Ito, do vereador Marcos da Rosa, do vereador Alemão. Todos esses vereadores foram atendidos por nós, independente de sigla partidária. Eu não pauto meu trabalho por sigla partidária. Então a gente atendeu muito, não só Blumenau, eu dei exemplos de Blumenau, mas sábado passado eu estava em Ilhota, onde foram entregues 5 milhões que eu consegui, eu acabei batendo aqui, não, perdão, 5 milhões que eu consegui junto ao governo do estado para fazer o asfalto de todo o braço do Baú. Você conhece a região do Baú? Lá em Ilhota vai ser tudo asfaltado, 5 milhões que nós conseguimos, que eu consegui, aproximando, mostrando a necessidade, buscando recurso de Secretaria de Infraestrutura. 1 milhão agora recente para rodeio, para educação, 5 milhões para Pomerode, para asfaltar a Avenida 21 de Janeiro. Ou seja, eu tenho um mandato extremamente realizador. Hoje tenho sido o deputado que mais está trazendo recurso para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, não só de Blumenau, mas de todo o Médio Vale e Alto Vale também. Tem atuado muito forte, mas sobretudo Médio Vale, a nossa região. Timbó agora, Tifa Nardelli, estou trazendo 500 mil para o asfaltamento daquela via. Né? Fui um dos deputados que vestiu a camisa da 470 para colocar recurso do estado na rodovia, porque mesmo sendo uma rodovia federal, uma obra federal, que a princípio deveria ter sido bancada 100% pelo governo federal, pelo orçamento da União, foi acelerada a duplicação agora com o recurso do estado. Aliás, de Navegantes até Blumenau, todos os trechos em obras hoje estão sendo pagos com recurso do estado. Pensa se não fôssemos nós a termos colocado recurso nessa obra. O destravamento da SC 108, da Via Expressa, provoquei o termo de ajustamento de conduta entre o Dr. Gustavo, a empresa responsável e a Secretaria de Infraestrutura. Hoje está a obra rodando lá, tem trator, tem máquina, tem caminhão. Ainda tem muito para fazer, mas ela estava parada. Começou em 2014 e parou em 2017. Eu fui lá e destravei a obra. Então a gente está realizando muito pela nossa região, muito. Levei recurso para Rio dos Cedros, levei recurso para Indaial, levei recurso para um monte de município aqui, para todos os municípios da região. Isso, né, somando, foram mais de 90 milhões trazidos para todo o estado, sobretudo para a nossa região do Médio Vale do Itajaí, somando convênios viabilizados por nós, porque tivemos acesso ao governo do estado. Somando as emendas destinadas nesses 3 anos e meio de mandato, passa de 90 milhões viabilizados. Quando o entrevistado é bom, a audiência é boa. Aqui a Isabela Roça, parabéns, Alba. O Valdecir te dá uma corneteada por causa da urna eletrônica. O Ramides, o Tatá também te dá uma corneteada. O Ramides, o Tatá também aqui. O Dirley continua, vamos lá, muita gente. O Alisson aqui também com a gente, trabalho demonstrado através dos resultados. Paulo Renato também elogiando. O posto de emissão de passaporte, estava esquecendo de falar aqui. O Jefferson está aqui. De todas as ações que o senhor falou, todas são, sem dúvida, muito importantes, mas uma que eu entendo que o senhor intercedeu de uma forma muito cirúrgica, muito pontual, e aí vai ao encontro da minha próxima pergunta, foi dos recursos do Hospital Santa Isabel. Nossa, porque o Hospital Santa Isabel ficava um tempo inteiro, daí do nada chegava um governador e aportava uma quantidade, sim, mas era aquilo ali, tinha que pedir. Faziam aportes pontuais. Nós inserimos o Santa Isabel
na política de Estado. Isso talvez tenha sido, a meu ver, eu me lembro quando o senhor trouxe o governador aqui, talvez a coisa mais forte, porque precisava de alguém que se encostasse no governador e dissesse, pô, governador, aquilo ali precisa muito. Eu vou te contar o bastidor para as pessoas que estão nos assistindo. Eu fiz a lei na Assembleia reconhecendo e mostrei os números, reconhecendo Blumenau como a capital catarinense dos transplantes. E Alexandre, quem conhece o trabalho do Hospital Santa Isabel, é transplante de pâncreas, de coração, de rins, de fígado, é um hospital excelência. Eu chego até a me arrepiar, porque é excelência mundial, não é só catarinense, é um hospital referência. Eu falo isso com orgulho, eu nasci no Hospital Santa Isabel, minha filha nasceu há uma semana atrás no Hospital Santa Isabel, a maior parte da minha família nasceu no Hospital Santa Isabel, então eu falo com muito orgulho desse hospital. E é um hospital que não recebia nada do governo do Estado, né? Então eu cheguei no governo do Estado, eu cheguei na Assembleia Legislativa como uma missão de trazer recurso para o Hospital Santa Isabel também, não só para o Santo Antônio, não só para o Misericórdia. O Santo Antônio já recebia, já tinha convênio, a gente conseguiu ampliar esse convênio, mas o Santa Isabel não tinha convênio. Então eu fiz uma lei estadual reconhecendo Blumenau como a capital catarinense dos transplantes. Deu uma visibilidade. Veio MSC, veio NDTV, veio portais de notícias. Informe Blumenau. Informe Blumenau. Foram entrevistar lá os cirurgiões, deu uma visibilidade muito grande. E eu, nada bobo, chamei o governador. Governador, vamos entregar uma placa lá para o hospital? Vamos entregar uma placa. Entregamos a placa. Homenageamos o hospital, homenageamos a Renal Vida, que é um trabalho em sintonia dessas duas entidades. Aí eu cheguei para o governador e falei assim, governador, o senhor sabe quanto que o Hospital Santa Isabel recebe do governo do Estado por mês? Ele, não sei, quanto? Eu assim, nada. Não está na hora de pagar alguma coisa? Tá, chama o secretário de saúde aqui. Então a gente conseguiu uma ação direta, contundente. Nós amarramos o governo do Estado para que ele periodicamente fizesse o repasse de recursos e inserisse o Hospital Santa Isabel na política hospitalar catarinense. Da mesma forma, fizemos com a Renal Vida. Aproximamos, primeiro levamos lá o Tarcísio, a turma, para falar com o anterior secretário lá, me falta o nome dele. Aí depois trouxemos o André Mota para visitar a obra e pedimos 6,5 milhões e conseguimos os 6,5 milhões. Então a gente também não tem que reclamar do governo do Estado em relação à saúde de Blumenau. Conseguir convênio para o Santo Antônio, aumentar o convênio do Santo Antônio, fazer com que o governo do Estado pagasse uma dívida de 2017 do Santo Antônio, conseguir repasse para o Misericórdia na Vila, conseguir um convênio inédito para o Hospital Santa Isabel de 13 milhões por ano, conseguir repasse para a Renal Vida, conseguimos respiradores no momento mais crítico da pandemia. Pois aí agora é a minha pergunta. Isso se conseguiu muito, seu trabalho, mas também o seu bom relacionamento com o governador Carlos Moisés, que isso parece que mudou um pouco hoje. Hoje eu não vejo o senhor tão próximo do governador Carlos Moisés e eu registrei algumas vezes, nas últimas vezes todas que o governador esteve, o senhor não teve, não foi só o único deputado de Blumenau, outros deputados também não tiveram. Então a gente percebe muito claramente que não há mais essa aproximação com o senhor. Como é que está a sua relação com o governador Carlos Moisés? Vocês que foram eleitos na mesma onda naquela época. O bom relacionamento existe, o relacionamento institucional, o relacionamento do deputado batendo na porta do governo para atender a sua cidade, para atender a sua região, né? Agora, o compromisso eleitoral não existe, né? A gente tomou rumos diferentes, eu estou no mesmo partido pelo qual fui eleito, eu não mudei de partido, eu estou ainda no PSL. O PSL se uniu com o Democrata e fundou a União Brasil. Não, mas até o presidente da República saiu do PSL. Tudo bem, mas eu estou falando do governador. Tá. O governador mudou de partido. Também saiu. O governador mudou de partido. Agora no período pré-eleitoral, em março. Então, assim, não há um distanciamento político em relação à ação do deputado em viabilizar recursos para a sua região. Eu vou trabalhar pelo Vale do Itajaí, esteja onde estiver. Esteja no partido que eu estiver e seja qual for o governador que assumir a cadeira lá, seja o Moisés reeleito ou outro. Agora, compromisso eleitoral não existe mais. Eu estou num projeto, que o projeto é do União Brasil, é o projeto da pré-candidatura, não dá para falar em candidatura ainda, senão a justiça multa a gente. Que é outra hipocrisia, outra da legislação eleitoral. Mas a lei eleitoral nos impõe falar em pré-candidatura do pré-candidato Jean Loureiro
né? É ex-prefeito de Florianópolis, que já lançou sua pré-candidatura, e o Moisés está num outro caminho. Isso não impede o bom relacionamento, isso não impede a relação institucional deputado-governo do Estado, mas compromisso eleitoral é outra coisa. Bom, o Daniel Ângelo fala, Daniel Ângelo, Alba sobre fazer parceria com o governador para trazer muitos recursos para Blumenau região. O senhor já respondeu a pergunta corneta do nosso amigo Marcelo Altoff, que o senhor iria pedir votos para quem, e quem está com a gente. Mas... Pergunta para o Marcelo Altoff quem que ele vai pedir voto. Aqui, ó, o deputado Ivanates, que é seu colega, estou acompanhando, deixa um abraço para o Alba. O Ivan. Ele é um deputado trabalhador e merece eleger deputado federal. Mas diz para ele não exagerar muito, senão a vizinha fica grávida e foi ele que fez sozinho, brincando, obviamente. Não, quero aproveitar, já que ele mandou um abraço, vou mandar um abraço para o Ivan também, para todos os deputados da região. A gente estava falando em recurso, e é claro, eu estou falando do que eu fiz para a região em termos de recursos trazidos, muito recurso. Mas isso não desmerece o trabalho dos outros deputados, que têm um trabalho fantástico também. Deputado Ismael, deputado Ivan, e todos os deputados aqui merecem os nossos aplausos também. E aí o espaço, cada um puxa o assado, né, puxa a brasa para o seu assado. Vamos lá. Pré-candidato a deputado federal. A empreitada para estadual foi difícil, foi surpreendente, foi positiva, né? Como o senhor já comentou. Mas o senhor quer ser deputado federal para quê? Para defender Santa Catarina. Né? Santa Catarina é um estado pujante, é uma economia diversificada, a gente tem de tudo aqui. Seja agronegócio, seja serviço, indústria, turismo, né? Turismo litoral, turismo serrano, tem de tudo aqui em Santa Catarina. Nesse 1,2% do território nacional, pequeno, que tem 295 municípios e 7 milhões e 200 mil habitantes. A gente precisa ter gente em Brasília que nos defenda. Né? Eu tenho essa postura aguerrida, eu sei fazer política, boa política, eu defendo o meu povo, a minha terra, a minha região e quero defender o estado inteiro em Brasília, sendo deputado federal. Por isso que eu lancei a minha pré-candidatura a deputado federal para trabalhar por Santa Catarina em Brasília. Mas de que forma o senhor quer defender? Porque nós temos lá os nossos representantes, boa parte dos que estão lá também eram oposição ou em tese não estavam alinhados com o governo federal. A cada 4 anos, a cada processo eleitoral, todo mundo discute pacto federativo, ninguém faz. Desde que eu me conheço por gente, isso não acontece. O que o senhor quer fazer de diferente? Olha, tudo que eu me propus a fazer até hoje eu fiz, seja como vereador, seja como deputado estadual. Todas as demandas que foram apresentadas a mim, eu fui lá e realizei. É claro que eu quero discutir pacto federativo, porque Santa Catarina contribui muito e retorna muito pouco para o nosso estado. Nossas famílias, você que está nos assistindo, a sua empresa, contribui anualmente 70 bilhões para a União. E não volta 7, não volta 10%. Então o nosso pacto federativo, sobretudo na parte tributária, é muito injusto. Mas não é só de tributo que a gente está falando, a gente está falando de todas as competências constitucionais, está muito centralizado na União. A nossa Constituição ainda é muito centralizadora. E a gente só vai ter uma federação de verdade na medida em que a gente der uma autonomia de verdade para os estados da federação e para os municípios. Eu tenho uma máxima, né, comigo, que a gente precisa de mais Brasil e menos Brasília. E de que forma que a gente faz isso? A gente precisa municipalizar esse país. A gente precisa dar estrutura para os prefeitos fazerem as obras necessárias para atender a população. Recurso para os governadores fazerem as obras de infraestrutura necessária, seja rodovia, ferrovia, né, portos, aeroportos, enfim. Mas não, de uma carga tributária enorme que o Brasil contribui anualmente, quase 80% fica no governo federal. Então, muito pouco chega para a gente, que tem uma bancada, muitas vezes, que não apresenta resultados práticos, que está mais interessado em tirar selfie, em fazer uma bajulação. Não, a gente tem que ser aguerrido, a gente tem que batalhar por Santa Catarina. A gente não pode permitir que o orçamento da 470 seja reduzido, que a gente pague uma carga tributária enorme todos os anos para manter a União e ainda fazer aporte de recurso do Estado, como a gente teve que fazer, necessário. Mas isso, numa federação de verdade, um Estado bancar uma obra federal,
Isso seria inadmissível e é por isso que a gente tem que ter uma representação ativa em Brasília para que a gente lute por Santa Catarina. É claro, votando projetos que façam bem para o Brasil, que façam bem para o desenvolvimento do povo brasileiro, que veja o social de uma forma muito clara e enfática. O Brasil é um país de muitas desigualdades sociais, mas que olha aqui para esse 1% de território nacional chamado Santa Catarina, que só dá orgulho para o Brasil e que muitas vezes, financeiramente, é esquecido pelo governo federal. O Mano Barbosa está lhe cumprimentando, assim como a Vanessa. O senhor não vai votar no presidente Bolsonaro na próxima eleição, pelo que o senhor acabou de falar. Claro. Imagina, o senhor tem que dar autonomia para o governador, autonomia para prefeito. Não botou dinheiro na BR-400. O senhor não vai votar em quem? Claro que eu vou votar no Bolsonaro. Vai votar no Lula? Não, jamais. Vou votar no Bolsonaro. Mas o senhor, agora foi só uma pegadinha, brincadeira. Mas o senhor está feliz, porque tudo que o senhor falou vai contra o que o presidente fez. Não vai contra. O senhor está botando só na cola do parlamento? Não vai contra o que o presidente fez. Vai contra a nossa federação. Vai contra a forma que o Estado brasileiro é feito. Não foi o Bolsonaro que fez a Constituição de 88. Mas quando ele teve, a gente precisa mudar a Constituição e dar efetivos poderes aos municípios. A gente precisa ter deputados lá que batalhem para isso daí, que tenham conhecimento para isso daí, modéstia à parte eu tenho, né? Eu lecionei isso e tenho mestrado nessa área, lecionei Direito Constitucional, Direito Internacional, enfim, eu me sinto preparado para essa missão, Alexandre, de chegar em Brasília e batalhar pelo nosso Estado, né? De forma aguerrida, de forma enfática, sem olhar cor ou bandeira partidária, fazer o melhor pelo povo catarinense e fazer o melhor pelo Brasil consequentemente. Então a gente precisa rever esses artigos da Constituição que engessam esse desenvolvimento. Se tu falar em carga tributária, tu estava mencionando, olha aqui, imposto de importação, imposto de exportação, IPI, COFINS, vamos lá, contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de renda pessoa física, imposto de renda pessoa jurídica. Meu Deus, eu estou esquecendo alguns aqui, tem mais de 10. Tem mais, CID combustíveis, tem mais de 10 tributos federais. Nesse país tem mais de 10 tributos federais, IOF, estaduais, ICMS, ITCMD, IPVA, municipal, ISS, IPTU. Sabe, a gente tá ao contrário, a gente tá mantendo um sistema que está indo tudo para Brasília. Tudo para Brasília. E está ficando pouco nos estados, nos 26 estados e no Distrito Federal, e muito menos nos municípios, nos 5.560 municípios, Brasil afora, ou nos 295 municípios catarinenses. A gente precisa rever isso daí. A riqueza produzida em Blumenau tem que ficar em Blumenau. A riqueza produzida em Santa Catarina tem que ficar em Santa Catarina. A gente tem que mandar um pouco para a União para manter serviços de segurança nacional, serviços federais, mas está completamente o contrário. É isso que a gente tem que repensar. Vou refazer minha pergunta. O senhor, como catarinense, o senhor está satisfeito com o governo federal aqui em Santa Catarina? Eu estou satisfeito com o governo federal e vou te explicar por quê. Não existe governo perfeito. Não existe governo perfeito. Entre erros e acertos, o governo Bolsonaro acertou muito mais do que errou. Teve erros também? Claro que teve. Ele é um ser humano. Muitas vezes, ele acaba se excedendo um pouco na fala, como qualquer pessoa, num momento de raiva, num momento de distração. Mas a política do governo federal, sobretudo no período agora da pandemia, o que seria dos estados e dos municípios se não fossem os recursos mandados pelo governo federal. Que são recursos gerados aqui, justamente. Mas isso deveria acontecer de forma automática. Sim. Só que nosso sistema não é assim. Então a gente precisa rever toda essa forma de distribuição de receita da carga tributária. Esses dias o senhor usou a tribuna, subiu o tom para dar uma canelada no povo do DENIT ali, que estava aqui em Santa Catarina, veio fazer um turismo mas aqui. Foi uma falta de respeito, que nem precisava. Mas o senhor poupou o governo federal. O senhor faz uma blindagem. Não faço blindagem. Eu vejo erros também do governo federal e eu não passo pano. Né? Quando é para criticar, eu critico, mas eu analiso de forma bem criteriosa. O governo federal tem acertado muito mais do que errado. Agora, o DENIT não. O DENIT é um órgão técnico. Cabe ao DENIT olhar debaixo da ponte, ver se tem rachadura, olhar a rodovia, olhar toda a estrutura
toda a estrutura rodoviária da 470 e faz isso? Não faz. Se tranca no gabinete com ar-condicionado, na frente do computador, não fazem o que foram contratados para fazer. Seja o DENIT do Estado, a superintendência, ou o pessoal do governo, do DENIT federal, que veio, pousou em Navegantes e veio conhecer a 470 só no trecho duplicado. Ora, isso é um desrespeito com o povo catarinense, seja em qual governo for. Então eu desci o pau no DENIT e vou continuar descendo, porque a 470 é a prioridade das prioridades em Santa Catarina. Na 470 escoa boa parte da produção catarinense, não só do Vale, do médio, do Alto Vale, do meio oeste, do oeste, que chega até a BR-101 e dali para o Brasil inteiro, ou para os portos e aeroportos. Mas também a 470 mata mais de 100 pessoas por ano. Então a gente convive com acidente, com morte, com rodovia esburacada. Pô, a gente não tem o direito de lutar pela nossa 470 e ver o pessoal de Brasília andar só pelo trecho duplicado. É uma falta de respeito. Sobe o Alto Vale, vai lá para Lontras, vai lá para Ibirama, passa em Rio do Sul, vai até Pouso Redondo, vê a ponte que foi interditada, que passa sobre o Rio das Pombas, vê a ponte do Itajaí a Sul 2, vai conhecer o estado. Ou seja, nos faltaram o respeito. Isso a gente não pode admitir enquanto representante do Vale do Itajaí. Em Santa Catarina foi o estado onde o presidente Bolsonaro recebeu uma votação muito expressiva. Foi uma onda que varreu o Brasil, foi muito forte. O senhor acha que essa onda vai se repetir? Ela elegeu, o senhor era um vereador combativo, merecia esse recall, mas tinha ilustres desconhecidos que foram eleitos junto com o senhor, mesma coisa para federal. O exemplo mais claro sem entrar no mérito se ele está fazendo um bom governo ou não, é o governador Carlos Moisés, que ninguém conhecia, ninguém apostava, nem o mais otimista. Eu imagino vocês falando nas reuniões, nem o mais otimista pensava no governador, no bombeiro Carlos Moisés como governador. Com esses 4 anos de governo, você tem um feedback, né? Tu já sabe, né? Cada um tem a sua leitura. O senhor acha que vai ter aquela força toda ainda em Santa Catarina? Eu acho que o Bolsonaro, não quem está no 22, o Bolsonaro terá uma expressão de voto muito forte. Agora, não só pelo fato de estar no partido do Bolsonaro, que esse pessoal vai levar voto. Eu acho que o eleitor vai ser muito criterioso, vai olhar bem o nomezinho para governador e vai votar. Vai olhar o nome para deputado federal, para deputado estadual e vai votar. Agora, o Bolsonaro terá uma força de voto muito expressiva, não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil, pelo bom trabalho que está fazendo. Entre trancos e barrancos, com dificuldades, com 2 anos de pandemia, vem tendo mais acertos do que erros. Então eu já declarei meu voto é do Bolsonaro. Agora, o eleitor vai ser muito criterioso, aquele voto por arrastão não vai se repetir agora em 2022. O Raul Chiran parabenizando o deputado pela coragem de peitar o DENIT, o Douglas também elogiando. Vamos nos encaminhando para o final. Como é que está a tua relação com o prefeito Mário Wildebrandt? Relação institucional, respeito ele como pessoa, me relaciono com ele em relação ao desenvolvimento da cidade, atendendo às demandas do município, mas não existe entre nós proximidade política. Sim. Não existe afinidade política ou projeto eleitoral, político-eleitoral afim, né? Mas agora, uma relação de respeito, de cordialidade, né? Tenho acesso a ele a hora que quiser, ele me atende, eu atendo ele. Para o desenvolvimento do município de Blumenau, tenho as portas abertas, seja qual o governo for. Eu só me passou ali, porque eu fui olhar o comentário e me fugiu o comentário. Na resposta anterior do deputado Alba, ele falou, não é quem está no 22, ou seja, o recado claro para o senador Jorginho Melo, e abre o olho, Vannatis, o recado também vai para ti também. Olha, é brincadeira, mas enfim, foi um recado para o senador Jorginho Melo, me parece muito claro. Para encerrar, o senhor foi recordista de votos em 2018, mais de 62 mil, metade aqui em Blumenau. Em 2020, o senhor já fez 17 mil para prefeito, o senhor ficou na 4ª colocação. Até o Julian faz uma pergunta. Se o senhor entende isso como recado, e eu lhe pergunto, qual é a sua expectativa de votação aqui em Blumenau para conseguir o seu êxito? Eu entendo isso como um recado extremamente positivo, respondendo ao Julian, né?
Primeiro que 1/3 do eleitor blumenauense não foi votar. 90 entre abstenção, nulo, branco, né? Deu 90 mil votos que não foram para a urna. Pensa, 3 eleitores blumenauenses, 1 não foi votar. Isso nunca teve em Blumenau. Uma abstenção enorme, né? Diante desse cenário de abstenção, diante de um cenário de 12 candidatos a prefeito. Você sabe quanto que Blumenau teve até então? 6 candidatos a prefeito. Teve o dobro. Diante de um cenário onde a gente não conseguia fazer campanha, e a gente viu isso na prática. Eu não estou querendo aqui desmerecer a vitória de ninguém, pelo amor de Deus. O prefeito venceu, foi vitorioso, parabéns. Faça uma boa administração e eu vou ajudar no que eu puder. Agora, o cenário para os demais candidatos era o pior dos mundos. Né? As pessoas não recebiam, não conseguia fazer uma reunião, nem no comércio, nem na rua, né? Tudo fechado. Então como é que tu vai fazer uma campanha diante de um cenário desse, onde a cidade estava fechada, as pessoas estavam com medo, não foram votar e mesmo assim eu fiz quase 18 mil votos, fiz 11% dos votos válidos. Então eu vejo como um saldo positivo, um recall positivo. Foi uma derrota eleitoral? Foi, mas foi uma vitória política. Eu vi que eu tenho força política em Blumenau e tenho, a história mostra isso daí, né? Me elegi vereador em 2016 com 3.277 votos, fui um dos mais votados, não tinha onda. Fui para uma eleição para deputado, fui o mais votado, fiz 36 mil votos só em Blumenau. E toda aquela situação favorável que a gente encontrou em 2018, a gente encontrou desfavorável em 2020. Seja abstenção, multiplicidade de candidaturas, as pessoas não queriam saber do processo político. Todo esse cenário foi prejudicial a quem queria dar uma nova versão para o desenvolvimento da cidade. Tanto que os prefeitos, vários analistas políticos, não sou eu que estou dizendo, vários analistas políticos dizem que os prefeitos jogaram e ganharam por WO. Eles usam essa expressão. E a gente vê que na prática, quem está num processo de reeleição já tem uma vantagem. Em 2020 essa vantagem foi muito grande, mas muito grande, porque quem estava fora não conseguia fazer campanha. Então, repito, não estou desmerecendo ninguém, reconheço que foi uma derrota eleitoral, mas foi uma vitória política, onde eu fortaleci o meu projeto, o meu nome, os meus ideais, a minha força política na cidade, e a gente tem muito a mostrar ainda para o povo blumenauense e catarinense. E eu sempre digo que qualquer cidadão que coloca o nome à disposição do eleitor, ele já é um vitorioso, porque não é qualquer um que dá a cara para bater. Ainda mais uma disputa majoritária para prefeito, é um troço muito complicado, não é assim, e tem que ouvir xingamento de graça desnecessário que não precisava. Justamente. Deputado, obrigado pela deferência, né? Boa sorte na sua empreitada. Novamente, parabéns, né, pela Maria Clara, que ela tenha muita saúde, tenha muita coisa boa para ti. Boa sorte, obrigado mais uma vez. Alexandre, eu que agradeço o espaço, o carinho, agradeço ao teu público por nos receber, por fazer as críticas construtivas, isso faz parte da democracia, por aplaudir também o nosso trabalho. A gente está à disposição de todos, né? Eu procuro fazer o melhor para Blumenau, o melhor para o Vale do Itajaí, independente de sigla partidária. Quando eu trago um recurso para o Santa Isabel de 13 milhões por ano, eu não estou pensando só naquele que votou em mim. O Santa Isabel atende todo mundo. A Renal Vida, a mesma coisa, quando eu trago ambulância para o SAMU, para o bombeiro, para a polícia militar. Ou seja, o meu mandato não é pautado por bandeira ou sigla partidária, né? E eu procuro fazer o melhor para o nosso povo, para a nossa terra, para ajudar a desenvolver não só Blumenau, o Médio Vale e toda Santa Catarina. E repito, tem sido um mandato realizador. E os números comprovam isso daí. E é por isso que eu coloquei o meu nome à disposição como pré-candidato a deputado federal, porque eu quero fazer o mesmo em Brasília por toda Santa Catarina. Obrigado pelo espaço. Mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, boa sorte. Esse é o nosso trabalho aqui, é dar visibilidade a essas pessoas que se propõem a colocarem o nome no tabuleiro pré-eleitoral ainda em Santa Catarina. Semana passada a gente não conseguiu fazer entrevista, mas essa semana nós vamos fazer várias. Essa com o deputado Ricardo Alba foi ao vivo. Nós amanhã vamos gravar uma entrevista com a ex-deputada federal Lucy Schoenack,
está colocando o nome novamente para voltar à Câmara dos Deputados pelo PT. E também essa semana vamos ouvir o Paulinho Bornhausen, que está botando, ex-deputado federal, que também está colocando, tudo adversário do Alba, que o Alba está me dando canelada porque eu vou botar eles aqui na entrevista. Mas esse é o nosso papel, esse espaço democrático, e à medida que a gente for gravando essas entrevistas, vamos colocando para vocês. Um grande abraço, obrigado pela audiência, muita gente participou, até a próxima. Valeu.